João 3:1. Essa semana eu estava orando e Deus me trouxe duas palavras. E eu falei, Deus, qual palavra que eu devo meditar e entregar à igreja aquilo que Deus está falando ao meu coração? Eu estava fazendo um curso em Toyohashi, eu nem vim embora, eu posei por lá, falei para minha esposa, falei assim, amor, eu vou posar aqui que eu quero ter um tempo com Deus. E comecei ali a ter um tempo com Deus, comecei até a orar alto, falar em línguas lá, tinha uns brasileiros lá, ficou olhando estranho para mim, mas eu estava ali chorando na presença de Deus. E até tinha um brasileiro na minha frente ali, um casal, que depois que eu terminei de orar, comecei a prestar atenção naquilo que eles estavam falando sobre a dificuldade que ele está tendo na fábrica com os chefes, com uma chefe japonesa e uma chefe brasileira, que as duas estavam atormentando a vida daquela mulher. E ali então eu comecei a ouvir aquilo, Deus, o que eu posso fazer por essa mulher? E Deus falou assim, fala sobre o novo nascimento. Fala sobre o novo nascimento para eles. E ali então eu pedi permissão para sentar à mesa com eles. Eles falaram, não, tudo bem. Eles viram que eu estava com a Bíblia. E aí eles já ficaram meio assim, o que esse cara quer aqui, né? E eu comecei a ministrar para eles sobre o novo nascimento. Aquilo que o novo nascimento traria, que eles começariam a enxergar a vida de uma forma diferente. E ali eu orei com eles e falei assim, olha, procure uma igreja. Eles já são desviados já há mais de 10 anos. Eu falei, procure uma igreja porque Deus, Ele quer reatar a aliança com vocês. Deus, Ele quer trazer esse novo nascimento, aquilo que a Bíblia nos ensina a se transformar, a ter um novo nascimento. E aí eu entendi ali que a partir daquilo Deus começou a ministrar para mim, ministrar sobre o novo nascimento. Aquilo que realmente é um significado do novo nascimento. Muitas das vezes a gente tem uma perspectiva diferente do que é o real nascimento. E hoje a gente vai falar sobre isso. O que realmente é o novo nascimento. E para isso, a gente vai estar lendo João 3, para a gente ter um pouquinho de entendimento do que é o novo nascimento. Então você que abriu a sua Bíblia, abra aí, ainda dá tempo de abrir. João capítulo 3, 1. Está falando assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite se encontrar com Jesus e disse, Mestre, sabemos que ensinaste da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, senão Deus for com você. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porém voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não pode compreender estas coisas? Até aqui. Antes de eu entrar para falar sobre esse novo nascimento, ser uma nova criatura, isso que Jesus começa a ensinar para Nicodemos. Antes de entrar nisso, eu quero te falar para vocês quem era Nicodemos. Nicodemos aqui fala que ele era um dos principais entre os judeus. No original vai falar que ele é um dos governadores das sinagogas. Só que para chegar a ser um governador na sinagoga, existia um processo até a pessoa se transformar nesse governador. Como que era a cultura naquele tempo? Como que as crianças estudavam? O que era o estudo das crianças? O estudo das crianças era através da Torá, da Bíblia. De 6 a 10 anos, as crianças eram levadas até os professores, aos rabinos para estudar. Dos 6 aos 10 anos ali, eles tinham a obrigação de decorar a Torá.
Para quem não sabe, a Torá são 5 primeiros livros da Bíblia. Dos 6 a 10 anos, então, eles eram obrigados a decorar isso. Chegando aos 10 anos, eles faziam um teste. E esse teste é como se fosse uma graduação. Se eles não tivessem decorado a Torá, eles eram obrigados a voltar para o seu lar e continuar tendo seus estudos em casas e continuar seguindo a profissão dos pais. Dos 10 anos até os 14 anos, eles tinham que estudar e decorar o resto da Bíblia, o Antigo Testamento. E eles tinham, então, essa obrigação de decorar, esses que ficaram. E chegando aos 14 anos de idade, acontecia a mesma coisa. Eles faziam um teste, aqueles que não decoraram o resto da Bíblia eram voltados para o seu lar. E ali, então, continuavam a cultura do pai e da mãe. E mesmo assim, depois dos 14 anos, o que acontecia? Essas crianças, depois de ter decorado o Antigo Testamento, eles faziam um teste com os rabinos. Esse teste era para ver a proficiência, se ele realmente tinha decorado tudo aquilo. Então a criança escolhia um mestre para si, e esse mestre então tinha que aprovar essa criança, e essa criança tinha que aprovar o mestre então, e ali começava a continuar os estudos. Depois dos 14 anos de idade, eles também precisavam fazer esse teste de compreensão, de inteligência, e aí eles iam puxar a árvore genealógica da criança. A criança, para ela continuar os estudos a partir dali, ela tinha que ser de uma linhagem nobre, da linhagem de Abraão, de sacerdote, alguma linhagem de Israel nobre, senão ela não poderia continuar os estudos. E Nicodemos passou por todos esses processos. Desde criança ele foi ali, então decorou a Bíblia. Desde criança, então, ele foi construindo a sua crença nos seus estudos através de mestres, rabinos e através da Bíblia. Mas chegou um tempo ali que ele se transformou em um governador da sinagoga. O que era a sinagoga naquele tempo? A sinagoga naquele tempo são líderes que julgavam aquilo que as pessoas faziam de errado. Esse julgamento, então, as pessoas às vezes vinham com algum pecado, com alguma coisa, vinham diante deles para eles serem julgados. As leis ali em que eles viviam também saíam das sinagogas. Ele se transformou, então, em um governador ali entre os rabinos. Ele era um mestre, então, da palavra do Senhor. E ele, sendo mestre, ele chegou diante do Senhor sem entender por que Jesus fazia aqueles milagres. Ele sabia que era da parte do Senhor, de Deus. Ele entendeu que aqueles milagres, aquilo que Jesus fazia, era da parte de Deus. E muitos de nós, a gente começa a ir na igreja, a gente começa a construir, a gente tem entendimento bíblico, e a gente começa então a seguir líderes, seguir pastores, começa então a seguir pensamentos. E ali a gente começa a construir a nossa religião, a gente começa a construir as nossas crenças através daquilo que nós vemos e estudamos. E muitas das vezes, quando a gente começa a construir isso, a gente começa a focar tanto nos estudos, tanto nas coisas, e acaba não tendo um relacionamento com Deus. Nós não acabamos nascendo de novo, porque nós estamos sendo construídos através de alguém, através de palavras. E quando você começa a entrar ali no reino de Deus, você precisa então não só aprender, não só estudar, mas você precisa entender o que é o reino de Deus. Não basta você vir aceitar a Jesus sem entender o que é o reino de Deus. Não basta você tomar essa decisão de querer aceitar a Jesus sem entender o que é o reino de Deus, porque você vai estar aceitando algo sem ter entendimento do que realmente é. E muitas das vezes nós vemos pelas emoções, aceitamos a Jesus, mas sem ter um entendimento real do que é o reino de Deus. E nós começamos a viver o reino de Deus baseado naquilo que nós vivemos, naquilo que nós acreditamos. E muitas das vezes aquilo que nós acreditamos e vivemos está corrompido. E quando Jesus fala aqui para Nicodemos sobre o nascer de novo, Jesus fala assim, no versículo 7, Jesus fala assim: é necessário nascer de novo. É necessário a gente nascer de novo. E o que é nascer de novo? Será que a gente tem entendimento aqui como cristão o que realmente é nascer de novo? Será que você está aqui no culto, você sabe o que é nascer de novo? Antes de eu entrar nesse assunto de nascer de novo, ao longo desses dias, eu venho falando muito sobre as características, sobre o orgulho, aquilo que
nós somos aquilo que o nosso caráter é. Nós íamos construindo ao longo do tempo a nossa vida, o nosso caráter. Por que estou batendo tanto nessa tecla, gente? Porque nós aprendemos que para ser salvo, olha só, nós aprendemos que para ser salvo nós precisamos aceitar e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Não foi isso que falaram para vocês? Que para você ser salvo você precisa aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e salvação. Isso é uma afirmação, gente, verdadeira, mas incompleta. Por quê, Roger? Vou te dar um exemplo aqui que eu preguei sobre esses dias, sobre aquele servo que devia. Jesus perdoou a sua dívida. Jesus perdoou a dívida daquele servo. Mas quando ele saiu da presença de Deus, ele continuou vivendo o caráter dele. E quando chegou um conservo que devia, ele não conseguiu perdoar. E aí o rei ficou sabendo, chamou ele e condenou porque ele não conseguiu perdoar. Ou seja, a dívida foi paga, mas o caráter dele continuou vivendo da mesma forma. Então, o que eu quero falar para vocês, não basta, gente, somente aceitar a Jesus para ser salvo. Não basta apenas eu declarar com a minha boca, eu aceito a Jesus e aí eu estou salvo, Jesus escreve meu nome no livro da vida e eu estou salvo. Não, é um processo até a salvação. Como esse credor, ele conseguiu o perdão de um rei, mas continuou a sua vida com um caráter passado. E ele foi condenado porque ele não mudou o seu caráter. Ele não mudou a sua forma de pensar. Ele saiu da presença do rei, ele pediu perdão dos seus pecados perante o rei, ele foi perdoado, mas saindo da presença do rei, ele continuou vivendo da mesma forma. Por que então aceitar a Jesus é uma verdade incompleta? Para que isso comece a ter um entendimento maior, nós precisamos olhar a perspectiva do contexto da época, não no contexto em que a gente vive. Como olhar então por contexto da época? Como saber então o que realmente é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? A gente precisa então entender como que eles estavam vivendo, como que foi passado naquela época. Como é aceitar a Jesus e a confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Porque a nossa cultura hoje é totalmente diferente da forma que foi escrita naquele tempo. Então, se a gente não entender a profundidade do que é aceitar a Jesus e confessar a Jesus, a gente só vai declarar da boca para fora. Porque a nossa realidade hoje, a gente é muito superficial. Existia uma profundidade naquele tempo que talvez não foi passado para nós. Então, nós precisamos olhar para aceitar a Jesus no contexto em que eles viviam. E como era então? Como era o contexto? Como que era formado o aceitar a Jesus? Existiam dois contextos. Aquela pessoa em que nascia no reino, eles viviam um tempo de reinos, de impérios. Então existiam dois tipos de pessoas para pertencer ao reino. Aquelas pessoas que nasceram e ali elas começaram, que nem Nicodemos, foi criado daquela forma. Aprendendo a Torá, aprendendo. Então a pessoa ela continuou ali, cresceu ali. Só que o que acontecia? Quando a pessoa vinha de um outro reino ou de outro lugar e queria se estabelecer naquele lugar, ele precisava aceitar e confessar o rei. Olha só que interessante. Então foi escrito nesse contexto, para que uma pessoa de fora viesse reinar naquele lugar, ele precisava aceitar e confessar o rei. E como era isso? Existiam vários rituais, várias coisas que eles faziam para a pessoa entrar no reino. Vários tipos de coisas, testes, várias coisas. E ali então a pessoa fala assim, não, ele começa a ver o reino e ele decide então entrar no reino. Olha só que interessante, o versículo 3 está falando assim, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olhar o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Naquele tempo, quando a pessoa, então, ela decide entrar no reino, ela começa a decidir, ela começa a confessar aquele rei. E ele começa, então, a prometer que ele vai seguir as normas daquele reinado. Ele começa, então, a prometer que ele vai servir aquele rei e começa a confessar perante a população. É assim que funcionava para eles entrar no reino. Eles tinham que confessar, eles tinham que aceitar aquele reino.
E a partir de então, ele entrou no reino, ele começa a ver o reino de Deus. Ele decidiu nascer de novo. Então ele começa a viver ali. Só que o que acontece? Para que ele tenha um nascimento de conviver com as pessoas, ele precisava então aprender as regras do reino. Ele precisava então aprender a cultura do reino. Ele precisava então deixar o seu passado de lado e entrar com o pensamento do reino. Para que ele conseguisse então entrar no reino, ele precisava então entender como que era a cultura, que Deus que ele adorava, como que eles faziam isso. Não era apenas a partir do momento em que ele decide ser uma nova criatura, em que ele aceita Jesus, ele aceita aquele reino, aquele rei, então ele começa a pertencer, mas apenas de vista, ver o reino. Então ele começa um processo ali de tirar tudo aquilo que é do passado, da cultura, da forma que ele vivia, para então ingressar na nova cultura do reino. E ali então existiu esse processo até ele entrar ao reino. Não basta apenas confessar e aceitar, ele precisa se livrar de tudo aquilo que, quando ele entra no reino, talvez corrompesse o reino. Então ele precisava se livrar de tudo aquilo e entrar no reino como uma nova criatura, um novo ser. É assim que funcionava na época. E muitas das vezes nós vemos na casa do Senhor, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos a confessar a Jesus, nós vemos o reino de Deus aqui, nós vemos a presença de Deus, mas até o processo de a gente entrar no reino de Deus, existe uma libertação, uma transformação. No seu caráter, na sua forma de pensar, na forma de agir. Porque você não vai entrar no reino trazendo aquilo que é fora do reino. Você só vai entrar no reino trazendo aquilo que é do reino. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não é da boca para fora. Nós precisamos então começar a ingressar no reino de Deus. Para que ali a gente comece a conviver em comunhão. Depois que as pessoas confessavam, eles prometiam servir aquele rei, então eles começavam a entrar nesse processo de se identificar, eles trazem uma nova identidade para a pessoa. Até então, quando ele está por completo, e ali ele começa então a viver no reino. É assim que funcionava. E aí a partir do momento que ele começa a viver ali no reino, ele não pertence mais, nada pertence mais a ele. Tudo começava a pertencer ao reinado, ao rei. Ou seja, as terras que ele tinha não pertenciam mais a ele. A família que ele tinha não pertencia mais a ele. Tudo era em nome do rei. É assim que funciona o sistema de reinado. E assim que foi escrito isso para a gente aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se a gente começar a entender, então, esse processo de que nada pertence à pessoa e tudo pertence ao reino, tudo que eles trabalhavam, eles não viviam com aquilo que eles escolhiam, eles não viviam com tudo aquilo, era praticamente, entregava ao rei e o rei permitia que ele vivesse com uma parte daquilo que ele colheu. A família pertencia ao reino, tudo pertencia ao reino. Ele falava em nome do reino. Por quê? Porque ele está no meio do reino. E quando nós começamos a ter essa perspectiva de que nós aceitamos a Jesus como nosso Rei, como nosso Salvador, será que nós temos deixado tudo de lado, se transformado numa nova criatura, e começamos então a entender os planos do reino? Será que nós entramos então, começamos a entregar tudo para Deus? Será que nós entregamos a nossa família? Será que a nossa família pertence a Deus? Será que o nosso dinheiro pertence a Deus? Será que o nosso caráter pertence a Deus? Será que nós temos abrido mão de tudo isso e se transformado em uma nova criatura? Será que nós temos nascido de novo, a ponto de uma criança, ela vai aprendendo a ler e a escrever, ela vai crescendo, ela vai aprendendo? Será que nós estamos caminhando para aprender o reino de Deus? Será que nós temos entrado no reino e decidido realmente a viver o reino de Deus? Ou nós estamos trazendo o nosso ser para o reino? Toda vez que entrava um ser diferente, aceitava, falava da boca para fora, que aceitava Jesus, um rei lá na época, como Senhor e Salvador, confessava, só que ele não concordava com as coisas do rei, ali ele começava a viver uma perseguição. Ele não conseguia viver a plenitude do reino, nem a plenitude do que ele vivia no passado. Ele começa a viver tentando derrubar o reino, tentando fazer tudo contra o reino, até um ponto que o rei condena a pessoa.
É assim que vivia esses caras que não concordavam, que não queria abrir mão do seu eu. Que não queria abrir mão do seu passado, daquilo que você carregava. Porque, gente, se transformar em uma nova criatura, nós precisamos nascer de novo. Quando a gente confessa, então, o Senhor como Senhor e Salvador, nós precisamos entregar tudo. E entender que agora nós participamos do reino de Deus. E a nossa vida tem que ser baseada no reino de Deus. Tudo que a gente colhe, tudo que a gente planta tem que ser baseado no reino de Deus. Todas as nossas atitudes, nosso caráter, forma de pensar, tudo tem que ser baseado no reino de Deus. Será que essa perspectiva, se eu te falasse hoje, agora, entendendo tudo isso, será que a gente realmente quer aceitar Jesus? Que a gente vai ter que entregar tudo, ser diferente, se renovar, nascer de novo? Porque é muito fácil eu falar para você aqui, ó, aceita Jesus como Senhor e Salvador e você já vai estar salvo. Não. Existe um processo para a santificação. Existe um processo, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Porém, você vai só ver o reino de Deus. Versículo 3, só ver o reino de Deus. E para que você entrar no reino de Deus, então, você precisa de um processo. E qual é esse processo, Roger? Versículo 5. Em verdade vos digo, de que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, para que eu precise entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. Não basta apenas aceitar. Eu preciso, então, nascer da água e do Espírito. Roger, então o que é nascer da água e do Espírito? O que vem na sua memória em falar sobre nascer da água do Espírito? O que você tem, o que você pensa sobre nascer da água e nascer do Espírito? Qual é a base que você tem sobre isso? Quando vem na sua memória nascer da água e do Espírito, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando você fala que você precisa nascer da água e do Espírito? Pensa aí. O versículo 7 falou então que a gente é necessário que a gente nasça. É necessário que a gente nasça de novo. O versículo 7 fala isso. E o versículo 3 está falando então que a gente precisa nascer de novo para ver. Esse nascer de novo é aceitar e confessar. E agora para mim entrar no reino, eu preciso nascer da água e do Espírito. A água, gente, ela tem um significado, vários significados na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Várias coisas, desde o princípio, a água foi muito importante para a criação. Desde o princípio até o final, a água ela tem um símbolo de purificação. Ela tem um símbolo de arrependimento. Ela tem um símbolo de renascer. Ela tem um símbolo de regeneração. Ela tem um símbolo de aliança. Ela tem um símbolo de limpar, de renovar, de tirar o que está sujo, de tirar o que não pertence ao corpo. A água ela é uma composição de nascimento. Para que eu então possa entrar no reino dos céus, eu preciso então me purificar, me limpar. Eu preciso então tirar tudo aquilo que é da velha criatura. Tudo que é formado, até o jeito de você falar talvez, o jeito de você agir, tudo isso é formado ao longo do tempo. E muitas das vezes a forma de você falar, você em vez de trazer a pessoa, você está afastando a pessoa. A forma de você pensar, de você agir, muitas das vezes, você se transformou nesse jeito de ser, porque você passou muita coisa na sua infância. Você passou muitas vezes, o que você é hoje é uma construção daquilo que você viveu. Então quando você entra no reino, você aceita Jesus, toda essa construção tem que, e você nascer de novo. Será que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos esse entendimento de que eu preciso ser essa nova criatura? A sua personalidade foi Deus que te criou, mas o seu caráter não, é uma construção.
Roger, por que então forma de falar talvez é uma forma de construção? Para quem você nasce, em vários lugares do Brasil, você tem um sotaque diferente. Esse sotaque não foi Deus que colocou, você pega conforme aquela cultura está ali conversando, então você capta aquilo e começa a falar daquele jeito. Então tudo na sua vida, o seu nome, não foi Deus que te colocou o seu nome, foi o seu Pai. Aonde você nasceu ali, Deus permitiu que você nascesse naquele lugar. Mas a cultura em que você se estabeleceu, a forma de pensar, a forma de agir, tudo isso é na cultura, na família em que você foi construído. E quando você entra no reino de Deus, é diferente. Você não pode mais carregar certas coisas. Você não pode vir com a mentalidade daquilo que você viveu e trazer para o reino de Deus. Você começa então a entrar na mentalidade do reino e começa que o reino entre em você e a mentalidade do reino se estabeleça sobre a sua vida. Nós precisamos entender que essa purificação, essa água, ela vem então tirar, limpar. Você começa a ver então desde o princípio a água. Os sacerdotes, eles precisam se banhar para entrar na presença de Deus, levar adoração a Deus. Se eles não tomarem aquele banho, eles não se limpar, quando ele estava na presença de Deus, ele era fulminado, ele era morto. Toda vez que uma pessoa que vinha de outro reino e entrasse para o reino ali, entrar naquela cultura de Israel, bem antes de Cristo, eles tinham que então tomar um banho, de purificação para entrar naquele reino. Todo casamento, toda vez que eles vinham de fora, eles tinham que se banhar, se purificar, para que a pureza da água limpasse aquilo que eles carregavam. João Batista aparece batizando, ele não vem batizando do nada. Muitas das vezes eu vejo assim que eu aprendi pelo menos que João Batista ali começou ali o batismo, mas não, vem desde lá de trás. Toda vez que uma pessoa vinha de outra cultura, de outra religião, de outro reino, entrasse naquele reino, eles tinham que se banhar. Era a forma de eles aceitar a purificação de uma pessoa que não nasceu no reino. Então o batismo, quando João Batista começa ali a batizar, não vem do nada, vem da cultura da época. Então o batismo ali era uma forma de purificar. Quando você se batiza, então você está entrando nas águas, deixando o velho homem, se purificando, entrando no novo reino de Deus. Ali então começa o processo. Só que a gente precisa ter essa mentalidade que o batismo é uma purificação. É deixar o velho homem ali e entrar então nascer uma nova criatura. Purificação. E como nascer então do Espírito? A gente entendeu então que para mim entrar no reino eu preciso me purificar, nascer da água. E como nascer do Espírito? Como nascer do Espírito? Porque o Espírito, o que é o Espírito para vocês? Talvez o Espírito é um sopro de vida, que nem fala em Gênesis. Talvez o Espírito seja a presença de Deus. Talvez o Espírito seja algo que está no nosso interior, essa voz. E tudo isso é uma verdade. É o Espírito, é essa conexão de Deus para conosco. O Espírito, ele é o sopro de vida que você carrega. Quando Jesus cria Adão ali, então ele dá, o Espírito de Deus vem sobre as narinas de Adão e dá o sopro de vida. Aquilo que você carrega. Jesus fala então que quando ele vai ao Pai, ele vai deixar o Consolador, o Espírito. Nós carregamos hoje o Espírito. Nós se conectamos com o Espírito. Muitas das vezes a gente tem a unção, tem dons e talentos, mas nós não estamos deixando entrar no reino. A gente vê o reino, a gente participa de coisas do reino, mas nós não estamos entrando no reino. Porque aquela purificação que tem que ser transformado, e muitas das vezes, a maioria das vezes, é o nosso caráter, forma de agir e pensar, precisa se renovar, nós estamos entrando com aquilo no reino. E muitas coisas às vezes não estão dando muito certo, acontecendo alguma coisa porque nós não estamos purificando, o nosso caráter ainda continua o mesmo. Nós precisamos nascer do Espírito também, essa conexão, ter intimidade, buscar, orar, jejuar, ler a Bíblia, tudo isso faz parte da conexão com os céus. Então, o aprendizado, o Espírito aqui também é aprendizado, algo que você aprender as coisas do reino de Deus. Então, para que eu entre no reino de Deus, eu preciso nascer da água e do Espírito. Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está vendo o reino. Então, para entrar no reino, você precisa nascer da água e do Espírito.
Será que nós nascemos da água e do Espírito? Ou será que nós apenas estamos vendo o reino, aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador? E esse processo de entrar no reino, será que nós estamos entrando ou a gente está participando por fora? A gente está vindo, adorando, mas será que a gente está entrando no reino? Será que a sua adoração está entrando no reino? Será que a sua adoração pertence ao reino ou pertence à sua adoração à forma que você aprendeu? Será que a sua forma de adorar, de orar, foi alguém que te ensinou, ou foi Deus, o reino que trouxe para você essa revelação? Porque muitas das vezes nós caminhamos dentro da igreja, a gente vem aprendendo várias coisas, mas a gente começa a aprender por aquilo que nós ouvimos falar. Nós começamos a viver por aquilo que nós aprendemos, mas tem coisa que Deus vai te dar no particular. A sua forma de adorar, a forma de pensar, Deus ele vai trazer isso no seu particular. Muitas das vezes não é a forma que você aprendeu, mas é algo que Deus quer te dar. Mas você começa a viver então conforme aquilo que você aprendeu. Jó, o que aconteceu com Jó? Ele perdeu, né? Tudo. E aí no final ele fala o quê? Que antes ele ouvia falar com Deus, hoje ele teve um encontro com Deus. Ele falou face a face com Deus. Será que nós estamos vivendo um evangelho de ouvir falar, um evangelho de intimidade? Será que nós estamos vivendo um evangelho de ver o reino ou vivendo no reino? Isso é forte, gente. Será que nós estamos vivendo no reino de verdade? Será que nós estamos expandindo o reino? Porque depois que as pessoas entravam no reino, eles começavam a expandir o reino. Eles começavam então a conquistar terras, a pessoas, a trazer para o reino. E começavam então a implantar o reino no coração das pessoas. Existe tudo isso, esse processo, gente. E será que nós estamos vivendo isso? Eu quero deixar um exemplo de água e espírito para vocês. Abre para mim, Bruno, em Gênesis. Gênesis 2:7. Você que pode abrir também, Gênesis 2:7. Olha o que acontece quando a água e o espírito se conectam. E se formou o Senhor Deus. Não é esse não. Gênesis 1, Domé. Gênesis 1, logo no começo. Se puder estar abrindo também. Amém? Está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito, olha só essa parte, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, e se foi princípio. É só até aqui, gente. A primeira conexão entre a água e o Espírito sobre a terra. O Espírito de Deus pairava. Aqui na terra, gente, não existia forma, não existia nada, era pura água. O globo inteiro era água. E quando o Espírito de Deus pairava sobre a água, Deus começou a dar ordem às águas. Então começou a dar ordem depois mais para frente à terra. E aí começou a fazer separação da terra. A terra submergiu de baixo para cima e se transformou em terra. Começou a ter terra firme. Ele fez separação da luz, da noite e do dia. Quando a luz quando o Espírito pairava sobre as águas, houve então um nascimento. Houve então ali através da voz um nascimento. Começou então a surgir o reino. Começou a surgir a terra. Olha só essa conexão da água e do Espírito, que interessante. Para que a gente entre no reino, a gente precisa nascer da água e do Espírito.
A água ali, no começo, ela não tinha nada, ela era pura. Ela não tinha nada. E quando o Espírito se conectou com aquela água, começou a formar o mundo. Olha só essa conexão, gente. Para que a gente, então, precisar nascer da água, se purificar, e o Espírito de Deus em nós começa a moldar nós em uma nova criatura, como foi feito com o mundo. É interessante isso, gente. Nós precisamos disso. A Bíblia inteira se conecta uma com a outra. Para que a gente, então, entre no reino, essa purificação. E eu pergunto para vocês, será que nós estamos purificados para entrar no reino? Ou será que nós estamos aceitando o reino da boca para fora e vivendo, olhando o reino? Para que, gente, tudo isso que a gente faz aqui, faz parte do reino. Mas não quer dizer que nós estamos vivendo para o reino. Tudo que a gente faz aqui, a gente aprendeu a fazer, a adorar a Deus para o reino, para Deus. Mas será que quando eu saio daqui da porta para fora, eu estou vivendo o reino ou eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou nascido de novo? Será que quando eu aceitei a Jesus, tinha esse entendimento de que eu preciso nascer de novo? Se purificar, ser uma bebê ali diante de Deus e falar, Deus, agora me ensina. Ou será que nós estamos vindo para o reino com a nossa forma de pensar, agir e querer as coisas do nosso reino, do nosso jeito? Porque quando a gente vai do nosso jeito, na presença de Deus, a gente já tem algo formado. A gente vai orar para Deus pedindo algo, mas Deus, eu preciso de um carro para mim trabalhar, para mim fazer qualquer coisa. E aí você já vai com o carro formado, eu preciso do carro assim, 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 assado. Da onde que você tirou essa formação? De você. Quando você vai se achegar ao Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer para obter um meio de locomoção? É diferente a forma que você chega para Deus. Porque as pessoas ali, quando começavam a viver no reino, quando tudo pertencia ao reino, eles chegavam diante do reino, eles não chegavam com propostas. Eles não chegavam, minha plantação precisa disso, tem como você me dar água para abençoar? Quando eles chegavam, quando eles estavam passando por meio de seca, eles chegavam perante o rei e falavam assim, vamos adorar a Deus para fazer chuva cair. Toda vez que eles tinham alguma dificuldade no reino, eles chegavam diante do rei, não com algo formado, mas com algo que eles estavam pedindo uma direção para Deus. Porque eles tinham uma formação do reino, mas eles entendiam que quem governava o reino era um Deus. Será que nós temos sido governados por Deus? Por mais que a gente está vivendo no reino, fazendo as coisas para o reino, será que nós estamos pertencendo ao reino? Como tem sido a sua atitude? Como tem sido o seu nascimento? É um processo, gente. Não quer dizer que você aceitou a Jesus e você decide então ali ser uma nova criatura, você já é. Você só apenas está vendo o reino. Então, para que você entre no reino, purificação e Espírito Santo. Se está faltando isso, comece a buscar isso. E toda a santificação que a gente começa a buscar é algo novo, que é um novo nascimento. Tudo aquilo que Deus revela para você mudar é um novo nascimento. Nós falamos sobre o nosso caráter, forma de agir, tudo essa série que a gente fez. Será que entrou no seu coração? Tudo que nós falamos aqui sobre o caráter, o vitimismo, perdão, o orgulho. Será que você ouviu e entendeu que isso faz parte de deixar para trás para entrar no reino? Será que você começou a colocar em prática ao longo dos anos? Faz quantos anos que nós estamos indo na igreja, que nós conhecemos o Evangelho? Como tem sido a nossa atitude? Será que nós estamos pertencendo ao reino ou não, gente? Isso é sério. Será que o amor de vocês está se esfriando? Como tem sido nossa caminhada com Cristo? Como tem sido a nossa caminhada no reino? Gente, isso é sério. Vai chegar um tempo em que nós vamos chegar diante do Rei. E o que nós vamos fazer diante do Rei?
Como que ele vai olhar você? Será que ele vai falar, nossa, você nasceu de novo? Você foi uma nova criatura? Ou você vai falar, o que ele vai falar sobre você? Ao longo desses anos, você caminhando, entendendo o que é o reino de Deus. O que você tem feito para ser uma nova criatura? Isso é muito sério, gente. Porque pertencer ao reino não é fácil. E aí muitos falam assim, eu vivo no tempo da graça. Deus perdoou, agora eu posso fazer, eu chego, peço perdão e começo então a viver. Esse tempo da graça, eu dei o exemplo aqui para algumas pessoas, que o tempo da graça é muito mais difícil de viver do que as leis. As pessoas acham que os tempos da lei era difícil, o tempo da graça chegou e agora tudo é bonito, tudo é só pedir perdão e tá bom assim, não. Se você pegar a lei, for falar assim, a lei fala sobre o adultério, se você adulterar, então você pecou. No tempo da graça fala o quê? Se você pensar, você adulterou. Se você assassinar uma pessoa, então pela lei você é condenado. Jesus vem e fala, se você pensou com um olhar de ódio, você já matou o seu irmão. Qual tempo é mais fácil de viver? As leis ou a graça? Só que a graça hoje está meio distorcida. Porque a graça fala que é graça, Deus te deu graça. Então você vai lá, pede perdão, está tudo certo. Não. Para quem entra no reino de Deus, entende que a graça é muito mais difícil de viver do que o tempo das leis. E se nós não transformarmos essa graça, esse novo nascimento em nós, nós vamos estar vivendo a lei, o passado, e não o presente, o porvir. Amém? Precisamos então ser uma nova criatura. Precisamos nascer de novo. Se purificar da água. Se encher do Espírito. Para que tudo aquilo que, quando essas duas coisas se conectar, comece então Deus falar. E quando começa Deus falar, o que aconteceu no princípio? Começa a surgir novos céus, nova terra. Mas precisou se conectar a água e o Espírito. Então, se nós não se conectar com a água do Espírito, as coisas novas não vão acontecer. Precisamos, então, se purificar e buscar a presença de Deus. Amém? Amém? Vocês entenderam, gente? Isso é sério. Eu quero encontrar todo mundo, gente, lá nos céus. Só que para isso, nós precisamos ter essa purificação. Eu quero estar em comunhão, é muito bom estar com vocês, gente. É muito bom esse tempo, é muito bom o encontro com as mulheres, estar aqui, tudo aqui que vocês fizeram. É muito lindo isso, foi muito gostoso. E lá na presença de Deus vai ser assim. A gente vai estar vivendo um reino em união, em comunhão. Só que para a gente entrar no reino, a gente precisa pertencer ao reino. Então, novamente, não basta apenas aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Não basta. Para pertencer, você precisa, então, nascer da água do Espírito. Deu para entender, gente? Eu tinha essa percepção de que eu precisava apenas, eu aprendi isso desde a minha infância, que eu precisava apenas aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, olha, eu já estava salvo. Não. A salvação vai ser só no julgamento. Ali os meus pecados foram perdoados, ali eu comecei a ver o reino de Deus. Mas para pertencer ao reino, eu preciso mudar o meu ser, nascer de novo. Então fique com essa nova perspectiva, esse novo pensamento. De que para você pertencer ao reino, precisa desse processo. Amém? Agora eu vou, mais uma vez, eu perguntar, quanto tempo você está convertida? Pensa, quantos anos faz que você aceitou a Jesus? Quantos anos faz que você decidiu essa caminhada? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Eu aceitei a Jesus há 30 anos atrás, 28 anos atrás, com 5 anos de idade, mais ou menos. Eu já pertencia à igreja, mas com 5 anos de idade a professora fez mais ou menos
a oração lá, eu comecei a ter entendimento. Então eu comecei a viver da forma que eu queria, cresci dentro da igreja da forma que eu queria, agir da minha forma, achando que eu estava salvo. Aos 16 anos de idade eu tive um encontro real com Deus em um acampamento de jovens. Eu já tinha sido batizado, eu já tinha entrado nas águas, mas aos 16 anos de idade eu tive um encontro real com Deus. E ali Deus falou assim para mim batizar de novo. Porque aquele batismo que eu tinha feito aos 12 anos de idade não teve significado, porque eu não tinha entendimento do que era a purificação da água. Aos 16 anos de idade ali eu entrei nas águas novamente e comecei a decidir então a viver uma caminhada com Cristo. Só que o que foi passado para mim, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, eu já estava salvo. E ali eu comecei então a viver, a cantar, a louvar, mas o meu eu começou a caminhar comigo. Os meus pecados caminhavam comigo. E eu comecei então, quando começamos as coisas, a buscar mesmo de verdade, a começar a construir tudo isso que nós estamos implantando aqui, ainda eu carregava coisa e carrego coisas que preciso deixar para trás. É um processo. É um processo. O nosso corpo, a Bíblia fala que só vai ser santificado 100% quando a presença de Deus vir e Deus vir buscar a sua igreja. Então, nesse processo, se você está caminhando com Deus há vários anos, mas não está conseguindo abrir mão, é porque você não está entrando no reino. Você não está deixando a água purificar e nem o Espírito entrar. Porque se você só está caminhando, você vai, vem, desanima, anima, tal, você não está pertencendo, você só está vendo o reino. E para pertencer, você precisa nascer de novo. Se vocês querem viver a plenitude do reino, precisamos nascer de novo. Amém? Amém? Vocês nasceram de novo? Amém. Gente, fica com essa palavra. Quero fazer uma oração para você. Se você quiser ficar de pé, sentado, ajoelhado, fique à vontade. E eu quero que você comece a refletir nessa oração que você vai fazer. É você e Deus. Começa a refletir quantos anos você já aceitou a Jesus. Quantos anos você tem caminhado com Jesus. E começa a ver a sua caminhada até aqui, a sua transformação de quem você era e quem você é hoje. E começa a pedir para Deus te revelar aquilo que precisa deixar para trás. Aquilo que precisa sair da sua vida e você se transformar em um novo homem, em uma nova mulher, em um novo ser. Muitas das vezes você ainda não deixou que a água purifique o seu coração. Talvez um perdão, talvez raiva, talvez algo que precisa purificar o seu coração. Começa a meditar, fala, Deus, eu tenho caminhado há tantos anos com o Senhor. O que o Senhor tem me mostrado, quem eu sou hoje e quem que o Senhor quer que eu seja. O que eu preciso nascer de novo, o que eu preciso fazer para deixar as coisas velhas. O que precisa ser moldado no meu caráter para mim ter o caráter do reino de Deus. O que precisa mudar em mim. O Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, sobre a Tua igreja agora, ó Pai. Vem, Senhor, sobre cada coração aqui, sobre cada pensamento. O Espírito Santo de Deus, sei que essa palavra, ó Pai, falou a muitos corações aqui, Senhor. Sei que essa palavra, Senhor, ativou, Senhor, os pensamentos, Senhor. Atirou sentimentos aqui, Senhor. O Espírito Santo de Deus, faz tantos anos que nós estamos na Tua presença. Que estamos, Senhor, que nós aceitamos a Jesus, ó Pai, que nós nascemos de novo, mas apenas estamos vendo o reino de Deus, estamos vendo as coisas acontecer, estamos vendo os milagres acontecer, estamos vendo a sua igreja expandir, mas nós não estamos pertencendo ao reino de Deus. Pai, traga à memória, Senhor, aquilo, Senhor, que eu preciso me libertar para entrar no reino, aquilo que traga, Senhor, à memória, Senhor, o caráter de Cristo em mim, ó Pai.
Quando eu declarar que eu sou cristão, que significa pequenos Cristo, que Deus venha reinar em meu ser, que a luz de Deus venha estar sobre o meu coração, ó Pai, e não mais viver a minha forma de pensar, a minha forma de agir, mas eu venha agir, Senhor, conforme o reino me ensina, conforme o Espírito Santo de Deus me conduz, toda decisão, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que está no meu coração, toda raiva, toda amargura, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que me afasta da presença, tudo aquilo, Senhor, que me afasta de pessoas, ó Pai, talvez com o meu cônjuge, talvez, Senhor, com minha esposa, Senhor, talvez com os filhos, com os amigos, Senhor, aquela raiva, aquele amargura, aquela falta de perdão, muitas das vezes, Senhor, estamos carregando para dentro do reino, estamos carregando para dentro da nossa casa, e muitas das vezes isso está afastando pessoas, afastando até da presença do Senhor, ó Pai, que a Tua presença venha se estabelecer agora, ó Pai, que nós vamos ser agora, Pai, pertencer ao reino de Deus, ó Pai, que começamos agora, Senhor, um momento, Senhor, que a purificação das águas, Senhor, vem estar sobre cada vida agora, sobre cada pensamento, ó Pai, que o velho homem, Senhor, vai ficar, Senhor, para trás, e nós vamos, Senhor, decidir, Senhor, se transformar nessa nova criatura, em que nós vamos, Senhor, ser moldado ao caráter de Cristo, que os nossos bens, a nossa família, tudo vai pertencer ao reino de Deus, e não vou fazer nada por mim, eu vou fazer tudo para o reino de Deus, todas as minhas conquistas vai ser para o reino de Deus, todo o meu filho, a minha família vai ser para o reino de Deus, e nada mais vai ser conquista por mim, pelos meus desejos, mas vai ser pelo reino de Deus. Ô Espírito Santo, coloca esse coração, esse entendimento em cada vida aqui, ó Pai, que tudo vai pertencer ao reino, todos os nossos sonhos vai pertencer ao reino, todos os nossos objetivos vai ser pertencido ao reino de Deus, e não mais vai pertencer àquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos, mas é aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que o reino traz para nós vivermos, ó Pai, em comunhão, em adoração, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, ó Pai, vem sobre cada coração aqui, renova, Senhor, cada coração, renova cada mente, ó Pai, que possamos ter, ó Pai, entendimento, que para entrar no reino, nós precisamos se libertar de nós mesmos, para entrar no reino nós temos que deixar tudo de lado, o passado de lado, entender que a mentalidade do reino é uma nova criatura. E aonde eu vou ter essa mentalidade? Quando eu me relacionar com Cristo, quando eu me relacionar com a Bíblia, quando eu me relacionar com pessoas, eu vou ter a mentalidade de Cristo. Ô Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, a memória aquilo que nos dá esperança. Traga, Senhor, a memória aquilo que nos vai direcionar ao caminho dos céus, ó Pai. Venha, Senhor, atmosferas do céu, Senhor, está sobre a Tua igreja, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, ó Pai. Vai entrando agora em cada casa aqui, Senhor. Ô Espírito Santo, em cada filho aqui, Senhor, em cada coração, Pai, que eles venham, Senhor, sentir a presença e o toque especial do Espírito Santo agora, Senhor. Vai entrando, Senhor, em cada lar, no cônjuge agora, Senhor, também. Vai entrando, Senhor, com toque especial, ó Pai. Aquelas pessoas, famílias que não puderam vir, que estão enfermas, ó Pai. Vai entrando agora, Senhor, com Teu Espírito, com Tua cura, onde eles estiverem, ó Pai. Vai transformando os corações, vai transformando a mente, ó Pai. Que possamos entrar no reino purificado, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nessa longa caminhada que nós estamos tendo, ó Pai, contigo, ó Pai, e até a eternidade, ó Pai, continue nos moldando ao reino dos céus, continue nos direcionando ao reino dos céus, direciona a nossa família, os nossos bens, o nosso ser, ó Pai, que tudo pertence ao Senhor, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, ó Pai, renova, Senhor, renova a nossa mente, o nosso coração, ó Pai. Precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar o nosso coração diante de Deus. Ô Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, tocando agora, Senhor, dos pés à ponta da cabeça agora, ó Pai. Que a Tua unção venha se estabelecer sobre a Tua igreja, ó Pai. Perdoa, Senhor, tantas vezes, ó Pai, que nós tentamos fugir do reino, ó Pai. Perdoa, Senhor, tantas as vezes que nós confrontamos o reino de Deus, ó Pai. Perdoa todas as vezes aquelas vezes que nós se levantamos contra o reino de Deus, ó Pai. Ó Espírito Santo, renova, fortalece, Senhor. Cura cada um aqui, ó Pai. Toda enfermidade não pertence ao reino dos céus.
Tudo aquilo, Senhor, que está no nosso corpo, que não pertence ao corpo, todo câncer, tudo aquilo, Senhor, que está sobre o nosso corpo, não pertence ao reino dos céus, e venha sair agora, porque nós pertencemos ao reino dos céus, nós pertencemos ao reino puro, onde Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Não aceitamos que a nossa família não pertence ao reino, não aceitamos que os nossos bens, o nosso pensamento, o nosso caráter não pertence ao reino. Ó Espírito Santo de Deus, entregamos, Senhor, nessa manhã tudo nas Tuas mãos, entregamos a nossa família em Tuas mãos, entregamos os nossos bens, os nossos sonhos em Tuas mãos, ó Pai. Tudo, Senhor, pertence a Ti, Senhor, tudo pertence a Ti, ó Pai. Se tudo pertence a Ti, Senhor, faça dela, Senhor, esse pertence, essa purificação a Ti, ó Pai. Entregamos, Senhor, tudo. Entregamos tudo, Senhor, para o reino. Entregamos os nossos sonhos ao reino. Entregamos, Senhor, os nossos bens. Entregamos a nossa família. Entregamos tudo ao Senhor, ó Pai. Abençoe, Senhor, tudo isso, Senhor. Faça dela o seu querer, ó Pai. Faça dela, Senhor, a sua graça, ó Pai, porque tudo pertence ao Senhor. O nosso coração, o nosso casamento, tudo pertence a Deus, ó Pai. E que a cada dia possamos ser purificados, ser transformados, ó Pai, porque nós pertencemos ao reino, nós pertencemos a Deus. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, leva, Senhor, cada um aqui, Senhor, que durante a semana, Senhor, possamos, ó Pai, buscar mais a face, o Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Pai, levar para os nossos lares a purificação, que possamos levar para os nossos lares a presença de Deus, e quando nós conectarmos a água e o Espírito, onde nós estivermos, um novo nascimento, uma nova graça vai se estabelecer naquele lugar, e onde nós colocarmos as nossas mãos e começarmos a profetizar a vida, começarmos a profetizar graça, novo nascimento, transformação vai cair, vai ser transformado, vai ser liberto, ó Pai, porque cremos num Deus verdadeiro, porque nós cremos num Espírito Santo que cura, que transforma, que liberta. Ó Espírito Santo, coloca autoridade sobre cada vida aqui, Senhor. Coloca autoridade na sua casa, no seu lar, nos seus sentimentos, ó Pai. Que aonde, Senhor, cada um colocar as mãos, ó Pai, a Tua presença ali, Senhor, vai fazer uma transformação, porque nós pertencemos ao reino. Nós temos autoridade no reino. Nós temos autoridade que o rei nos deixou. Deus te deixou. Deus te deixou a legalidade de você orar. Em nome de Cristo, em nome do Rei, você tem autoridade. Que possamos, Senhor, ter autoridade do reino para orar, profetizar. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, enche cada um aqui, ó Pai, com óleo, Senhor, com o óleo da unção, ó Pai, que agora, Senhor, a partir de hoje, ó Pai, nós possamos se encher desse reino, que possamos levar, Senhor, o reino dos céus, Senhor, na nossa casa, ó Pai, principalmente na nossa casa, ó Pai, na nossa família, ó Pai. Vamos colocar as mãos sobre os móveis, sobre pessoas, e vamos trazer a presença viva ali naquele lugar, que tudo maldade, tudo aquilo que não faz parte do reino, vai sair do nosso lar em nome de Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, as forças. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, começa. Vocês fazem parte do reino de Deus. Vocês fazem parte do reino de Deus. Vocês têm autoridade espiritual. Começa a colocar a mão nos seus filhos e começa a orar. Se eles estão dormindo, começa a colocar a mão sobre ele e profetizar a vida. Coloca a mão no seu lar e começa a orar sobre restauração. Vocês têm autoridade. Vocês têm autoridade no nome de Deus. O rei, quando ele dava autoridade a algum dos seus servos, e ele saía para guerrear, ele deixava uma pessoa responsável ali. Então tudo aquilo que a pessoa falava era lei. E quando Jesus foi para o céu, ele ressuscitou, ele deixou autoridade espiritual sobre você.
Ele é o nosso rei, Ele deixou autoridade sobre a sua vida. Você tem autoridade para orar, repreender, expulsar demônios, expulsar todo espírito que tenta contra a sua vida, a vida da sua família, do seu ser. Comece a ter essa autoridade, buscar de volta o reino de Deus. Comece a buscar a autoridade espiritual, a autoridade do reino que há em sua vida. Se você não começar a orar e começar a viver conforme a situação, conforme as guerras, as coisas, você não vai olhar para aquilo que você tem na mão, você vai olhar para aquilo que está acontecendo e você vai começar então a se afastar do reino, se afastar da autoridade que Deus te deu. Coloca a mão sobre aquilo que precisa ser, porque as mãos suas estão cheias da unção do óleo do Espírito. Amém? É isso que eu quero deixar, gente. Não deixa de orar, de colocar as mãos e repreender. Vocês vão ver que as coisas vão acontecer, vocês vão testemunhar aqui aquilo que Deus vai fazer. Mas você tem que ter essa fé, entender que o reino, você pertence ao reino, e você precisa então se alinhar ao reino de Deus. E essa autoridade vai estar sobre a sua vida. Amém? Desculpa o horário, mas vamos estar orando, encerrando o culto. Deus, obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor, obrigado por esse entendimento que o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, nessa manhã, Pai. Agora nós entendemos, Senhor, que fazemos parte do reino, que agora nós entendemos, Senhor, que temos autoridade sobre o reino dos céus, ó Pai. Leva, Senhor, a gente para os nossos lares, ó Pai. Leva cada um para a sua família e ali o reino de Deus vai se estabelecer, Senhor. Leva, Senhor, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, onde nós estivermos, ó Pai. Que a autoridade do reino venha se estabelecer sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, ó Pai. Que as pessoas vão olhar para nós e vai falar, essa pessoa pertence ao reino, essa pessoa faz parte do reino, porque a graça do Senhor vai estar sobre a sua vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um, leva para os seus lares, aquelas pessoas que vieram de longe, Pai, cuida, Senhor, de cada detalhe, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, porque, Senhor, essas pessoas pertencem ao reino, Pai, então faça do reino o lar delas, faça do reino, Senhor, o lar, ó Pai, onde elas vão, Senhor, trabalhar, onde elas vão servir o reino dos céus, ó Pai, e isso tudo tem a ver, não com igreja, mas tem a ver onde nós vamos estar pisando as plantas dos nossos pés, ali vai ser o nosso reino, ali vamos expandir o reino de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um, ó Pai. Levante suas mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje.